Esta Casa de Leis, como representante dos interesses da população, tem questionado com considerável frequência as ações realizadas com o intuito de melhorar o sistema de abastecimento de água para a nossa cidade. Como as dúvidas e reclamações se avolumam às comissões de obras, de ação e urbanismo e de educação, saúde e assistência, decidiram convidar um representante da Sanepar com o intuito de pessoalmente esclarecer e dirimir as dúvidas dos vereadores e da população em geral. Atendendo gentilmente ao nosso convite, que faz aqui presente o senhor Nilton Luiz Pérez Molinari, pela Gerência Regional de Foz do Iguaçu. Acompanhando o senhor Nilton está a Elisângela Chiamuleira, ela que é aqui de Medianeira e responde pela coordenação industrial aqui da nossa cidade. Ela que trabalha na estação de tratamento de água como agente operacional, como ela nos citou. Também acompanha a Simone Aquino, que é engenheira civil, que cuida da regional também. Luiz Espósito, coordenador de rede regional. E o Lidiomar Teixeira, coordenador de clientes regional, fazendo a parte do atendimento. Queremos agradecer a presença de todos vocês. A reunião, esperamos, seja muito produtiva, até porque com a presença do corpo técnico da Sanepar, sem dúvida, teremos aqui uma exposição da real situação da Sanepar e, assim, dirimindo as dúvidas que pairam, não só aqui nesta casa, mas principalmente em meio à população que nos últimos dias tem questionado muito sobre a falta d'água, sendo a água uma necessidade primordial na vida do ser humano. Está aqui, e também como autor desse ofício, representando a Comissão de Saúde, o vereador Sidney França, que inclusive tem muitas questões que a gente recebe diariamente da população de Medianeira. Passo a palavra ao presidente da comissão, Sidney França, para que ele faça a leitura de algumas das questões. Muito obrigado ao vereador Antônio França. Quero cumprimentar aqui todas vossas excelências, meus colegas vereadores. Também quero agradecer a presença do gerente da Sanepar, gerente regional, o senhor Nilton Luiz Pérez. Em seu nome, quero cumprimentar toda a sua equipe da Sanepar, que prontamente nos atenderam no ofício, e é uma reunião de interesse público. Quero cumprimentar a imprensa, público aqui presente, também quem nos acompanha pela página do Facebook. Aqui nós temos algumas perguntas que eu vou ler todas, e o Lucas já colocou no telão aqui as perguntas, e essas são perguntas frequentes da população medianeirense, onde a gente tem acompanhado nas redes sociais, e a gente tem tirado as perguntas ali, e então, assim, com essas perguntas o senhor vai estar respondendo a toda a população medianeirense, porque são perguntas formuladas por eles, né? Então, a primeira pergunta é: qual o percentual do investimento do total arrecadado no município? Quais as obras em andamento no município? A terceira: qual o valor mensal para a manutenção do sistema? A quarta: qual foi o percentual de aumento na receita nos últimos 10 anos? A quinta: quanto às reclamações de ar nos canos e a continuidade do giro no hidrômetro, como fica o valor cobrado? A sexta pergunta, sobre o rodízio, como foi elaborado e quais critérios? O sétimo: por que o tempo estipulado não está sendo cumprido do rodízio? Oitavo, sobre a rede de esgoto, qual o percentual já implantado e qual a previsão neste setor? Seria essa as perguntas, depois que o senhor responder, no que o senhor puder responder para a gente
sobre essas perguntas. Depois nós vamos passar a palavra a cada um dos vereadores que queira fazer alguma pergunta. Então, passo a palavra de imediato já. Gostaríamos de convidar, portanto, o senhor Nilton Luiz Pérez para ocupar a tribuna para fazer a sua explanação. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde em nome do vereador Antônio França. Agradeço o convite. Sanepar está aqui, todo o nosso corpo técnico também. Eu quero agradecer a presença, a comunidade em geral. Sabemos da real dificuldade porque estão passando toda a comunidade de Medianeira. A nossa função nada mais é do que trazer saúde e qualidade de vida a todos. Ninguém mais do que a própria Sanepar para estar trazendo essas informações. Algumas delas desse questionamento eu vou poder responder prontamente, outras vou pedir apoio ao meu pessoal técnico. Com relação a alguns valores, acredito que muitos deles poderemos passar formalmente, através de correspondência da própria diretoria, ao município, mas quero de antemão deixar bem claro que a Sanepar e todo o seu corpo técnico trabalham incansavelmente para amenizar toda essa situação crítica porque passa a cidade de Medianeira. Eu trouxe uma apresentação, eu não sei se quem tem acesso ao computador, eu tentei pelo pendrive, não conseguia trazer, acho que de repente eu liguei no meu setor, pode ser que eu consiga baixar pela internet, mas de antemão vamos tratar dessa falta de água, desse momento crítico, porque passa todo o sudoeste do Paraná. Vocês têm acompanhado na imprensa o que acontece hoje aqui em Medianeira, já há alguns dias, se reflete em grande parte da nossa região. Tivemos aí, em cima de números reais apontados pelo próprio Instituto das Águas, o pior ano de 2019 foi o pior ano de índice pluviométrico, ou seja, de chuvas, dos últimos 20 anos. A nossa média histórica nunca baixou de 1.600, 1.700 mililitros por ano. E nesse ano de 2019, ela mal chegou a 1.200 mililitros. Então, já é uma forma bastante agressiva de prejudicar os mananciais. O nosso principal manancial de Medianeira é o Rio Alegria. Como todos vocês sabem, é um rio urbano e é um rio de uma grande área de expansão da própria cidade. E como vocês sabem também, a cidade cresceu e muito. E muitos poços artesianos também foram abertos na cidade. Então, tudo isso vem a comprometer o manancial de abastecimento. Como é uma situação atípica, se nós pegarmos todo um processo de evolução, tanto dos investimentos e das ampliações que os sistemas aqui de Medianeira sofreu nos últimos anos, a gente pode demonstrar, pena que os gráficos ainda não estão aí, uma grande evolução na garantia da continuidade do abastecimento, com a constância e com a qualidade exigidos tanto por lei e necessários para a população. Nós tivemos aí, estamos com uma redução quase em torno de 40% desses mananciais. Até meados do ano passado, nós tínhamos à disposição a captação do Rio Alegria, com uma outorga de 504 metros cúbicos por hora autorizados de bombeamento, e um poço com 35 metros cúbicos. Esses dois mananciais eram suficientes para a cidade. Em decorrência de todo esse crescimento e dentro de um planejamento já informado, inclusive anteriormente em algumas reuniões com a Prefeitura, a Sanepar providenciou a instalação de mais 2 novos poços que, na medição inicial, trariam mais de 100 metros cúbicos hora de garantia de abastecimento para a cidade.
Esses poços ficaram prontos em final de setembro, se não me falha a memória, Elisângela, né? Em final de setembro, e passaram a interligar o sistema e fazer parte desse nosso sistema, acrescendo aí mais de 20% na produção. Então, nós tínhamos uma quantidade com um laço bastante significativo se os mananciais se mantivessem como estavam. Então, avaliado o ano passado, principalmente o final do ano, nós tivemos uma crise hídrica bastante severa, com baixíssimos índices pluviométricos. Tivemos meses com 5 milímetros só de chuva. Isso provocou a redução dos níveis dos poços e, consequentemente, também o nível do Rio Alegria. Enquanto nós poderíamos captar até 140 litros por segundo do Rio Alegria, hoje estamos em torno de 80 litros por segundo, porque nós também não podemos tirar 100% do volume do rio. Mesmo sendo água para uso humano, nós temos ali uma limitação, inclusive operacional, porque as bombas chegam num determinado ponto, você não consegue mais extrair água do rio se ele não tiver um volume adequado, porque nós não dispomos de uma represa na cidade, sim uma barragem de nível que garante esse nível para atendimento desde 1975, acredito eu, e depois das melhorias que foram sofrendo todo o nosso sistema de Medianeira. Partindo daí, nós temos à disposição hoje, como é uma das perguntas, o que está sendo feito para que isso se amenize. A cidade hoje ela está dividida em 4 setores de abastecimento. E aí uma das respostas à pergunta de como que foi feito o planejamento desse setor de rodízio, né? Cada setor desse, a gente consegue isolar e fazer com que a distribuição passe a ser prioritária nos outros 3 setores. Então, de acordo com a distribuição que foi feita, a cada dia, um desses quadrantes terá 12 horas de falta de água, de falta de atendimento contínuo de água. Logicamente, como em qualquer situação hidráulica, né, a parte da tubulação ela não tem uma recuperação imediata. Então, quando a gente retoma o sistema de abastecimento nos setores que são isolados, nós passamos a iniciar um novo abastecimento nesses setores que ficaram isolados. E daí, por consequência, uma certa demora, e não aquela questão, quando a gente retoma às 18 horas o abastecimento, algumas regiões tendem a demorar um pouco mais a receber a água. Não diferente do que acontece em outros locais, especialmente a parte mais alta tem uma demora um pouco maior em receber as águas na retomada dos sistemas. Isso gradativamente tem sido feito de tal maneira que seja cada vez menor a possibilidade de ausência de abastecimento. Agora, lógico, se nós tivermos algumas residências, e a grande maioria das reclamações que nós recebemos nos canais de comunicação da Sanepar, que são canais de ouvidoria, o canal Reclame Aqui, enfim, vários canais de acesso, são imóveis que, quando são vistoriados, não dispõem de reservatório. Então, a gente tem acompanhado vários locais e reservatórios de 500 litros, como é a recomendação das normas técnicas, conseguem manter abastecido uma residência por 24 horas. Então, essas residências que não dispõem desse reservatório, certamente a cada paralisação e a cada retomada, elas demoram muito mais a ter a água. Então, é uma recomendação que a gente faz, que esses imóveis, essas pessoas, de uma certa forma, consigam instalar algum dispositivo de reservação para que sofram menos com essa situação que a gente espera seja a menor e a mais curta possível. Tivemos aí, alguns dias atrás, o início de um rodízio dentro do Carnaval,
naquele momento tivemos uma pequena precipitação de chuva, isso fez com que o nosso manancial, que é muito pequeno, o Rio Alegria hoje são 16 quilômetros de manancial, ele tivesse uma recuperação bastante rápida, o que acabou provocando a paralisação do rodízio, né? O cancelamento. Mas, como foi pouco o volume de chuvas, a gente não conseguiu dar essa continuidade conforme se pretendia dentro de 7, 8 dias, que era o que a gente esperava. Aliado a isso, nós temos as altas temperaturas. Então, como a gente vê, hoje mesmo é um dia bastante quente, isso favorece o aumento do consumo, que a gente tem apontado também em todas as regiões, o aumento do consumo de água, com essa escassez aliada a essa produção menor, então isso traz essa consequência que está sendo contornada na tentativa da gente amenizar e poder, de uma certa forma, mesmo que não constante, que a gente consiga abastecer o maior tempo possível os imóveis aqui da cidade de Medianeira. Quem, porventura, esteja presente ou tenha presenciado na sua caminhada pela cidade, nós tivemos aí, era uma região bastante crítica, que é a região do Belo Horizonte, do bairro Condá. Nós tivemos uma obra no ano passado, que foi ampliação de anéis, então esses são outros investimentos que nós fazemos, que são as melhorias das redes operacionais. Isso fica a cargo da engenheira Simone, que é a nossa engenheira de operações, através do acompanhamento de todo o setor operacional, que conseguiu fazer e tornar o abastecimento daquela região muito mais ágil, muito mais frequente, evitando as faltas de água. Então, eu acredito que alguns de vocês que tenham constatado isso, já é uma melhoria bastante significativa e era um pedido de longa data. Então, tudo isso depende da expansão da cidade, do investimento e dessa análise técnica que é feita constantemente, e das obras para ampliação desse sistema. Lógico, de nada adiantam as obras sem a matéria-prima principal, que é a água. Então, a nossa grande expectativa para os próximos dias é o início do processo para a execução da instalação do poço número 5, fica no Jardim Irene. Quero pedir licença para tomar. No Jardim Irene, onde nós já fizemos um investimento antecipado de quase R$1 milhão para a instalação de um reservatório de 1.000 metros cúbicos. Então, isso aumentou em 20% a capacidade de reservação da cidade, passando para mais de 6.000 metros cúbicos de reservação. Isso garante uma continuidade no abastecimento. Então, esse poço, a expectativa, através dos testes hidrostáticos que foram feitos, ele trará a possibilidade de 150 metros cúbicos hora, o que garante algo próximo do que é captado hoje do Rio Alegria. Então, a nossa expectativa é que a gente tenha esse manancial o quanto antes interligado ao sistema. Mas, por ser um sistema que está totalmente cru, só a perfuração dele e o reservatório, então todos os projetos elétricos de engenharia que já foram executados, estão nesse momento sendo avaliados em Curitiba. O nosso superintendente regional, Renato Bueno, esteve hoje pela manhã com o nosso presidente, hoje à tarde está com uma reunião com o nosso diretor de investimentos, justamente atendendo ao apelo do próprio prefeito, para que a gente consiga, no menor espaço de tempo, executar essa obra, porque daí não estamos tratando de valores, estamos tratando de agilidade de processos para executar, para que a gente consiga trazer esse novo manancial de abastecimento e consiga dar mais esse suporte nesse momento ainda sem chuvas e sem nenhuma previsão de chuvas por um período curto aí, que segundo as informações dos próprios sites e dispositivos meteorológicos, né? Então, a nossa expectativa maior é que isso aconteça no menor espaço possível, para que a gente consiga retomar a normalidade do abastecimento. A princípio, era isso que eu teria rapidamente a dizer. Não sei se você... O arquivo não está abrindo no nosso sistema. Ele é um formato que não é compatível com o nosso arquivo do Windows.
vou tentar converter ele para depois poder apresentar o Na realidade, nada mais é o que eu venho apresentar fazer através dessa apresentação seria todo um planejamento de algumas ações que já foram feitas pela Sanepar. Nós tivemos, alguns anos atrás, o início de um processo de substituição de tubulação na região central, porque não basta só a população economizar e nós buscarmos novos mananciais. Nós precisamos tornar nossos processos mais eficientes. Então, nós sabemos que muita rede de água da cidade é uma rede bastante antiga, que requer muita manutenção, tem muitos vazamentos, e a nossa perda, durante algum tempo, ela foi, de uma certa forma, elevada para o padrão da cidade. Então, buscando essa melhoria constante, nós fizemos toda a substituição da rede central na Avenida Brasília e nas primeiras laterais ali da avenida. Foram quase 8 quilômetros de material substituído por PAD, que é uma tubulação que ela é soldada a quente. Nós não tivemos mais nenhum tipo de vazamento nessa região. Nós temos aqui está em fase de licitação, mais 15 quilômetros de redes, também na área central, que pega toda essa região mais antiga de tubulações, para melhorar a eficiência e reduzir as perdas, porque daí o desperdício ele é menor no sistema e a gente consegue tornar o processo mais eficiente. Tivemos agora, no final do ano passado, toda uma melhoria operacional na nossa estação de tratamento, com a substituição de todo o material filtrante e as telas de retenção dessa estação. Então, essa estação ela foi toda atualizada para que o processo de tratamento de água provocasse a menor perda possível, ou seja, se eu tenho uma comatação, um acúmulo muito grande de material da estação, eu preciso fazer as retrolavagens com maior frequência, e isso me gera uma perda no sistema, porque eu vou captar a água e vou ter que lavar filtros para que isso não aconteça. Então, esse processo foi todo atualizado, nós tivemos um ganho bastante significativo nisso. Temos aí também, como uma das ações paliativas que nós temos feito, o uso de caminhões-pipa, vindo não só de Foz do Iguaçu, de toda a nossa regional, mas também de outras cidades. Estamos buscando nos municípios vizinhos, nos locais onde temos essa disponibilidade nos nossos postos, para que a gente consiga fazer esse reforço também. E aqui, de antemão, nós deixamos bem claro, esses caminhões-pipa estão trazendo diretamente para a Sanepar, mas toda e qualquer instituição pública, colégios, unidades de saúde, hospitais, delegacias, que porventura tenham algum tipo de problema com abastecimento, eles serão atendidos por esses caminhões. Então, fica aqui o nosso recado e o comunicado de que nós não estamos atendendo situações pontuais de clientes diretamente, mas situações públicas de saúde pública que envolve segurança pública. Isso daí está tudo dentro de uma normativa legal que é feito esse atendimento. Então, os caminhões seguem transportando essa água para que a gente consiga amenizar também nesses pontos. Outros detalhes também que nós temos são, como ali eu vi, algumas questões que envolvem ar na rede, né? Nós temos várias situações operacionais e vários dispositivos operacionais chamados ventosas que trabalham integrado dentro do nosso sistema, mas em alguns pontos da cidade, dependendo da localização entre essa ventosa e o hidrômetro, pode haver o deslocamento de ar por dentro da tubulação, passando por essa ventosa. Então, como constatado em alguns vídeos, algumas imagens publicamente demonstradas na internet, que o relógio, o hidrômetro, acaba girando sem a quantidade equivalente de água. Então, nós temos dentro dos dispositivos normativos da Sanepar, a nossa área de clientes, e por isso eu trouxe aqui o Lidiomar Teixeira, que é o representante da coordenação de clientes, para dizer que toda e qualquer alteração de consumo que houver
dentro deste período ou de qualquer outro período em que a alegação ou que o sentimento do cliente seja de que houve um excesso de ar, ou que não houve algum erro, ou houve alguma situação anormal que gerou um consumo elevado, ele deve se dirigir com a sua fatura ao escritório da Sanepar. Hoje nós temos uma equipe que foi reforçada justamente para isso. Cada caso vai ser avaliado, cada situação, cada pedido ou cada identificação desse tipo de situação, ela é avaliada e existe um procedimento interno já autorizado pela diretoria da Sanepar de análise e se constatado realmente que houve esse desequilíbrio entre o consumo e a medição, o consumo médio e a medição, é feito o abatimento dessa água e dos valores equivalentes conforme a média. Mas de antemão digo que cada situação é uma situação. Então nós precisamos avaliar, nós temos mapeado alguns locais em que existe uma certa incidência desse tipo de reclamação, e isso é feito uma validação junto com a equipe. Nós não faremos nenhum tipo de sanção, não faremos nenhum tipo de discriminação com relação a isso, independente de qualquer uma que seja a reclamação voltada nesse sentido. A equipe está lá aguardando que as pessoas se dirijam ao nosso atendimento ao público na Rua Acre. Ali vai ser feita essa validação. A fatura, eventualmente, pode ser até retida por nossa equipe para uma análise técnica mais detalhada e ela é retornada. Em nenhum momento o cliente vai ser penalizado, quer por atraso no pagamento, quer por desvio de qualquer um que seja de valores ou qualquer alteração. Então, aqui eu quero deixar bem claro que esse processo é um processo normativo já vigente dentro da empresa, especialmente em momentos como esse, em que é feita essa constatação que em alguns pontos existe essa situação. Aqui está o senhor Luiz Exposto, que é o nosso coordenador de redes. Ele tem dispositivos e equipe técnica. Nós temos hoje equipamentos chamados data loggers. Esses equipamentos são acoplados em pontos específicos, de acordo com as reclamações. Então, por isso, o nosso setor de clientes faz o monitoramento das reclamações. Identificada essa região, essa micro-região, os técnicos da área de manutenção de redes se dirigem ao local e instalam equipamentos próprios de medição constante 24 horas dentro das residências, acoplado ao cavalete de alguns imóveis. E esses equipamentos eles fazem um monitoramento e um mapeamento de volumes e pressões em durante 24 horas. A partir daí, constata-se que ou as pressões estão baixas, ou o volume não é suficiente, ou o equipamento, o relógio está danificado. Então, são várias as alternativas que se tem, ou que aquela região precisa de uma melhoria operacional. Aí isso é passado para a área de engenharia. Então, todo esse trabalho é feito em conjunto para que situações como essa sejam ou encerradas ou amenizadas e melhoradas a cada momento. Lógico, a cidade cresce, o perfil do consumidor se altera. Normalmente, quando existe uma expansão urbana em alguns bairros, os projetos de ampliação 100% são avaliados e validados pela Sanepar, e conforme esses bairros vão crescendo, os imóveis vão se instalando, vão se constatando situações como essa, de falta de pressão, de melhorias de dispositivos, ampliação de redes principais para que isso abasteça. Então, tudo isso é feito gradativamente. Então, nós temos aí, nós somos a parte interessada para que isso flua normalmente, para que a gente tenha um atendimento cada vez com menos reclamações e uma qualidade cada vez maior para os nossos clientes. Então, acredito que, a princípio, seria essa a minha explanação. Eu gostaria, sigo à disposição para eventual questionamento. Acho que a gente pode abrir aqui para o questionamento inicial dos vereadores, que é quem tem recebido aqui a demanda de questionamento da população. Perfeito. O senhor colocou muito bem aí no fechamento da fala do senhor sobre a questão da expansão. A cidade vem crescendo, não é, Sidney? Colegas vereadores. E
a preocupação da população com relação à questão estrutural. Pouco se vê em termos de investimento na estrutura para tratamento, captação e tratamento da água para a população. Nós temos aqui a questão do reservatório. A represa que nós temos, ela é antiga, não passou por nenhuma ampliação. Por que não foi feita uma ampliação da represa para que pudesse estar armazenando mais água e, assim, podendo atender a comunidade? Aqui, na verdade, é uma barragem, né? A barragem... Na realidade, nós trabalhamos com outorgas, né? O Instituto das Águas, ele concede à Sanepar a autorização para retirada dos determinados volumes que eles entendem ser o máximo possível naquele manancial. O Rio Alegria hoje, por ser um rio, já é um rio urbano e é uma bacia pequena, ele chegou no seu limite de ampliação, certo? Então nós não temos como explorar mais o Rio Alegria. A água do Rio Alegria não pode ser armazenada, é isso? Não pode ter uma barragem maior com uma represa armazenando mais água? Não, é que de qualquer maneira, o Rio Alegria, a bacia do Rio Alegria é uma bacia que tem 16 quilômetros de área. É uma bacia pequena. Qualquer barragem que eu for fazer, essa barragem ela vai se manter com a contribuição do rio. Então, se eu for retirando, nesse momento de escassez, como a bacia é pequena, rapidamente essa barragem, essa represa, ela vai se exaurir. A diferença vai ser entre 1, 2, 3 dias, no máximo, da diferença que é hoje. Então, o que nós temos e que está em andamento, que é um investimento bastante significativo? Nós temos hoje em andamento um investimento na área de desenvolvimento de projeto, a parte construtiva e a parte estrutural de todo um projeto de ampliação de um novo manancial de abastecimento. Esse manancial, nós já temos inclusive a autorização desse manancial, é o manancial do Rio Ouro Verde. Esse Rio Ouro Verde ele é superior ao Rio Alegria. A diferença, além disso, é que a bacia do Rio Ouro Verde ele é mais que o dobro da do Rio Alegria. Então, ele é um rio que vai dar uma garantia maior de abastecimento, mas é um rio que mas que é um manancial, é uma obra que requer uma quantidade maior de projetos e estudos, que já está numa fase bastante avançada. Tivemos, inclusive, há poucos dias, a apresentação do relatório, do último relatório antes da entrega final dos projetos, que é uma nova estação de tratamento de água na saída para Missal e uma nova captação às margens do Rio Ouro Verde. Todo o sistema de abastecimento da cidade ele vai ser modificado. Os poços vão ser mantidos com a ampliação do Poço 5, esse do Jardim Irene, como eu coloquei, e com essa captação do Rio Ouro Verde, o que consta no projeto é que ele vai passar de 2040 a garantia do abastecimento sem futuros investimentos. Essa estação de tratamento de água que está sendo prevista para atender esse processo, ela vai ser feita de maneira modular. Então, nós iniciamos captando o que é necessário com um certo lastro, e conforme a cidade vai avançando e pela capacidade do rio, nós podemos ir ampliando módulos, tanto da captação como da estação de tratamento. Isso aconteceu nos anos 80, começo dos anos 90, em Medianeira, quando foi feita a ampliação aqui da estação de tratamento, juntamente com a captação. Só que ele chegou naquele limite e nós nós, até por força de lei, não podemos tirar mais água do que somos autorizados. Um ponto bastante importante, voltando à questão do Rio Alegria, e aí a gente conta com o apoio, principalmente, dos órgãos de fiscalização. A gente vai fazer um apelo aqui aos órgãos de fiscalização e estamos aí à disposição para
para que em conjunto possamos fazer uma análise um pouco mais detalhada, é que todo manancial de captação ele tem que ter uma proteção bastante elevada. Nosso manancial do Rio Alegria, ele passa por uma expansão urbana que vem, de uma certa forma, exaurindo esse manancial. Então, nós tivemos aí uma urbanização muito próxima do rio, nós temos aí identificações e denúncias do uso indevido da água do Rio Alegria para açudes, desvio para algumas irrigações, enfim. Nós estamos montando, junto com uma equipe técnica de recuperação de rios urbanos lá de Curitiba, que é um órgão da Sanepar especializado na segurança da água, ela traz o chamado PSE, que é o Programa de Segurança da Água, que é amplamente aplicado nessa situação, e vai ser feito o mapeamento de toda a bacia do Rio Alegria. Porque nós temos aí momentos como hoje, que nós não temos oscilação de tempo, nem de temperatura. E o rio, como nós temos medidores na nossa captação, ora ele sobe o volume, ora ele reduz o volume, de tal forma que nos leva a crer que está sendo feito algum tipo de desvio ou utilização indevida. Nós não queremos aqui acusar ninguém, fazer nenhum tipo de alarde, mas nós, como responsáveis pelo abastecimento público, temos a obrigação de fazer esse trabalho em conjunto com os órgãos municipais de fiscalização, inclusive alguns estaduais, para que a gente tenha certeza de que não estejamos aí respondendo por algo que de repente não seja 100% de nossa responsabilidade. Eu não quero aqui eximir a responsabilidade da Sanepar sobre o abastecimento público, mas quero deixar bem claro que acho que existe um compartilhamento de algumas responsabilidades, tanto da população com o uso racional da água, como os demais órgãos, para nos dar esse apoio, para garantir que esse manancial do Rio Alegria seja o mais perene possível, até que essas ampliações e essas obras que são de grande porte cheguem ao ponto de ser utilizadas e integradas ao sistema. Gostaria de fazer mais uma pergunta, depois abro aqui para os colegas. O senhor mencionou que o poço número 5, o poço lá do Jardim Irene, tem a capacidade para 6.000 litros cúbicos de água, e que se aproxima a capacidade do Rio Alegria. A construção de mais poços artesianos não resolveria o problema? Aí entra uma outra situação, que é o saturamento do manancial. Então, nós temos dentro da cidade, do perímetro da cidade, nós temos algo em torno de 15 a 20 poços perfurados. E a grande maioria deles não dispõe nem de volume, nem de qualidade de água suficientes para que justifique a operação deles. Então, são situações como essa do Poço 5. É um grande ponto de captação, mas nós temos que ter a cautela de avaliar, porque, como eu vou aproveitar que a apresentação chegou até aqui, então acho que vai dar para a gente apresentar, são os números que nós temos aí, e vocês vão acompanhar como está se comportando os mananciais, não só do Rio Alegria, como também do Serra Geral, que é o manancial de abastecimento de poços que nós temos aqui. Bom, aqui nós temos, em amarelo, a área de abrangência sobre a minha responsabilidade. Nós temos aí, são 8 municípios, todos eles são atendidos pela unidade regional. Hoje, a capacidade instalada para a cidade de Medianeira, de volumes outorgados, como eu disse, todos eles licenciados, são a captação do Rio Alegria a 504 metros cúbicos hora, o Poço 2, 70, o Poço 3, 65,
e o poço 4, 35. Como eu disse no início, esse daí é uma tabela do Instituto das Águas, traz uma variação pluviométrica ali ó, na última coluna, de 2000 até 2019. Como vocês podem ver, o ano passado nós tivemos um índice pluviométrico muito abaixo da média histórica dos últimos 20 anos. Então, a recuperação tanto do manancial do Rio Alegria, como a recuperação do Serra Geral, que é abastecido também por águas pluviais, ele sofreu um grande abalo e, por isso, a redução do nosso volume de produção. Aqui eu trouxe o comparativo da produção atual com a estiagem. Então, o Rio Alegria hoje, ele está 38% abaixo da sua média de produção. O Poço 2 está 13%. Então, aí vocês podem avaliar que mesmo sendo poços, não é o caso de perfurar mais poços, né? O Poço 3 ali, ele teve uma redução menor de 3%. O Poço 4 teve de 46%. Lembrando que nós também temos um limite de bombeamento. Nossos equipamentos, eles têm sensores de nível e o poço nós temos autorização para bombeamento por 20 horas de máximo. E por vezes o bombeamento chega em 11, 12, 13 e o poço desliga automaticamente por falta de recuperação do manancial. Então, nós não podemos simplesmente exaurir o poço para atender 100% da capacidade, né, que nós temos de exploração. Nós temos que mantê-lo num nível mínimo para poder dar uma longevidade, senão o poço também ele se perde. A exemplo do que aconteceu há anos atrás com o município de Matelândia, que nós tivemos mais de 15 poços perfurados, e todos eles, por conta de um fraco lençol, se exauriram, tiveram que ser feitas perfurações de maior profundidade, com maior complexidade, para poder atender toda aquela cidade. Então, nossa produção média, como eu disse, ela está com uma redução de 35%. Então, hoje nós trabalhamos com a cidade dividida em 4 e com uma redução vamos dizer assim, teoricamente de 25% no consumo, por conta do rodízio, e tentando recuperar com esses 10% sobrantes, para que esse rodízio seja o menor possível. Então, essa é a intenção e, por isso, a necessidade, que é o último, vamos dizer assim, é a última ação que a Sanepar pode executar, que é o rodízio, né, que é fazer a não entrega do produto ao cliente. Hoje, como eu coloquei anteriormente, nós temos hoje 5.200 metros cúbicos de reservatório operando e temos 1.000 metros cúbicos, que é o reservatório do Jardim Irene, que vai ser interligado, iniciado a interligação dele ao sistema a partir da semana que vem, já nesse processo emergencial, para poder dar uma garantia maior de abastecimento, mas a plena operação desse reservatório depende da interligação do Poço 5. Conforme nós estávamos comentando, de nada adianta a população economizar e nós captarmos mais água se nós não trouxermos eficiência no nosso processo. Então, nós tivemos, desde 2016, uma evolução bastante significativa na redução de perdas em todo o sistema, tanto de produção como de distribuição. Então, como vocês podem ver aí, estão a níveis bastante aceitáveis. Temos muito a melhorar. Esses novos investimentos em novas redes, com material soldado, como é o PAD, vão trazer maior garantia e uma melhor eficiência no nosso processo. Aqui, então, nós fizemos uma descrição de alguns planos de ação que estão sendo
adotados aqui para que a gente consiga amenizar essa crítica situação. São eles: a intensificação na pesquisa de vazamentos. Então, nós temos equipe própria de geofonamento, como são chamados os equipamentos que constatam os vazamentos, e temos uma equipe terceirizada também, que já fez, acho que 2 vezes, né, Espósito? Fez a varredura de 100% da cidade por 2 vezes e seguirá fazendo, porque com toda essa alteração nas pressões e na distribuição nos setores da cidade, não é comum o aparecimento de vazamentos por conta dessa oscilação de pressão. Então, aqui vai mais um apelo à população e a todos os presentes, e quando constatarem algum tipo de vazamento, alguma situação irregular na nossa rede, que prontamente entre em contato com o 0800 200 0115, ou se dirija ao nosso setor de atendimento, ou entre no Fale Conosco, no site da Sanepar, na ouvidoria, e indique o local onde identificou esse eventual vazamento, porque isso daí pode estar retirando a pressão e causando um vazamento, e nesse momento é bastante significativo a eliminação de cada um deles. Então, essa equipe de geofonamento, ele faz a pesquisa constatada, a equipe de manutenção vai e faz o reparo imediatamente para que seja retomado o abastecimento normal. Controle das pressões nas redes, como eu disse anteriormente, os equipamentos Datalogger fazem um monitoramento disso, não só por conta própria da Sanepar, mas através das reclamações e dos questionamentos dos clientes. Então, por isso que a gente pede que toda vez que tem uma alteração ou excesso de pressão ou queda de pressão, que comunique a Sanepar, que a Sanepar vai e faz a verificação. De repente, ou é um rompimento, ou é um dispositivo de regulador de pressão que tem que ser instalado. Nós temos ali também a implantação de anéis de distribuição. Esses anéis de distribuição são reforços, como que foi feito recentemente na Avenida Sergipe, Rua Sergipe, né? Foi feita a melhoria, era uma tubulação de 140 milímetros, passou para uma de 200, e um anel no conjunto Belo Horizonte, que fez uma interligação com o bairro Condá, que aumentou o volume de distribuição, isso aumenta a pressão, aumenta a quantidade e dá uma qualidade maior à prestação de serviço. Como eu disse também, a substituição e padronização de redes que foram feitas e são feitas constantemente pelas equipes de manutenção e as nossas melhorias operacionais. A substituição de rede na área central, como eu já coloquei. O controle do nível dos reservatórios, e aí nós temos todos os nossos reservatórios automatizados. Nós temos um centro de controle operacional que monitora níveis de reservatório e operação de equipamentos. Tivemos aí, alguns dias atrás, nas redes sociais, uma filmagem de um reservatório nosso jogando água para fora. Quero dizer que é importante o registro dessas situações, mas, mais uma vez eu digo, mais do que divulgar, não estamos aqui pedindo para que não se divulguem, eu acho que é livre a divulgação, mas o importante é comunicar à empresa de que existe um vazamento, está jorrando água, porque naquele caso em específico, como nós trabalhamos com equipamentos eletromecânicos e eletrônicos, um dos dispositivos que aciona a válvula estava com defeito e a válvula não ficou 100% fechada. Vocês podem ver que parte da água estava indo fora. Então, e não aparecia no nosso dispositivo. Então, nós já fizemos a manutenção, isso daí está sendo feito acompanhamento, mas é importante que todos colaborem nesse momento para que a gente consiga evitar ao máximo situações como essa, que também não são desejadas pela Sanepar. Ali nós temos também a melhoria no processo de tratamento, como eu coloquei, as nossas... Não, está ali já. Os decantadores da estação de tratamento foram
foram melhorados e atualizados para que melhorasse a produção. O plano de segurança hídrica essa análise que nós vamos fazer da bacia total do Rio Alegria. Já iniciamos o ano passado um processo de conversação com alguns órgãos, sociedade civil, para que a gente consiga, junto com a universidade, fazer esse monitoramento da bacia. E o estudo para ampliação do sistema com os novos poços, como eu disse, e a nova captação do Rio Ouro Verde. Essas são as ações que estão planejadas para que a gente consiga garantir o abastecimento. Como eu falei anteriormente, a operacionalização do Poço 5, que são 150 metros cúbicos por hora, ao contrário do que eu havia dito, esses são metros cúbicos por hora, ele é 1/3 da captação do Rio Alegria. Ampliação de redes e anéis, que são essas ações de curto prazo, e a interligação do reservatório de Mil, que começa já na semana que vem a ser feito, que é aquele do Jardim Irene. E, além disso, nós temos algumas ações mitigadoras, como vocês sabem, a Sanepar faz constantemente avisos na imprensa, comunicações antecipadas à população, de redução de consumo, de baixa de nível de reservatório, no intuito de contar com a colaboração de todos e deixá-los informados do risco de desabastecimento. Não acontecendo isso, nós fazemos manobras nas redes, a gente acaba alterando o processo de distribuição para que a gente consiga manter níveis adequados de reservatório para aquelas situações, como eu disse, de residências sem caixa d'água e nos locais mais altos. A exemplo disso, o bairro Santos Dumont, que é um dos bairros mais afetados por ter um bairro bastante alto. Então, para que eu consiga atender o bairro Santos Dumont, eu tenho que ter um nível no reservatório bastante elevado, que trabalha por gravidade. Então, isso tudo é algo que nós temos que fazer. Aí temos a utilização dos caminhões-pipa, como já foi dito, e a questão mais crítica, que é a que nós passamos hoje, a partir de hoje, que é o rodízio. Senhor Newton, nós teremos daqui a pouquinho sessão extraordinária, às 15 horas. Portanto, está encerrada essa parte de apresentação? De minha parte, esse era o material que eu tinha a apresentar e fico à disposição, eventualmente, se não houver tempo para todas as respostas, ou os números, né? Em especial os números, eu poderei fazê-lo de forma formal, através de uma correspondência própria, e nos colocamos à disposição para um outro momento estarmos novamente aqui para esclarecer. Gostaria de fazer mais uma pergunta para o senhor. Sim, sim. E também um alerta já à população sobre, como bem colocou o senhor, sobre o ar nos canos. O problema, então, realmente existe, né? Eu vejo, assim, que esses pontos, se a pessoa esperar chegar a água, no caso, e não lá ir ligar a torneira para ficar vazando o ar, o hidrômetro não vai correr. Só que existe também a caixa d'água, né? Então, se a caixa d'água está vazia, automaticamente a boia vai ficar vazando o ar e o hidrômetro vai correr, né? Então, que as pessoas, eu vi várias pessoas postando no Facebook o seu talão de água, falando que consumiu menos e o valor veio bem acima. Então, que essas pessoas procurem a Sanepar, como bem diz o senhor, que vocês estão ali para resolver esses problemas. Para ninguém ser lesado também, vocês já, né, como colocou bem o senhor aqui, tem essa preocupação, sabe da existência do problema. Sim. Eu queria também, de toda a explanação do senhor, eu acho louvável, né, o item da captação do Rio Ouro Verde. Por quê? Tem vários fatores hoje, não é só o clima, o tempo, né, que com essa estiagem regrediu, mas como bem disse o senhor, existem vários pontos, né, que várias, se digamos assim, não sei a palavra técnica, mas várias veias, né,
de água que caía no Rio Alegria, né? E que foram tampadas. Existe também, eu com o Antônio França, esses dias atrás, nós percorremos o leito do Rio Alegria e podemos observar até do lado da Sanepar mesmo, pessoas ali no entorno da Sanepar ali, que está com máquina lá, né, onde era a água que corria dentro do rio e fazendo ali umas bacias, fazendo açude, né, e açudes grandes, né. Então, tem que rever isso também, como eu disse. Então, não é só o problema da temperatura, da baixa vazão, mas também tem vários outros fatores que precisam ser averiguados. Queria perguntar para o senhor quanto tempo, mais ou menos, assim, uma estimativa de tempo para essa captação do Rio Ouro Verde, para que o Rio Alegria possa respirar, para que as pessoas possam também contribuir, ajudar ali esse rio, não deixar morrer esse rio que sustenta a nossa cidade e já vem há anos, né? Foi o primeiro rio, acho que foi a captação. Sim, a primeira captação. E não podemos deixar esse rio morrer também, né? Ele é a captação desde 1975. Né? Essa sua colocação foi bastante... Só uma parte aqui, na fala do vereador Sidney. O senhor talvez pode estar havendo uma captação para irrigação de lavoura do Rio Alegria? Nada é descartado. Porque se isso estiver acontecendo, é triste, né? Então, por isso o nosso... É uma postura da Sanepar, da Sanepar e do próprio Executivo, por que deixar as nascentes, todos os problemas se estenderem ao chegar a esse pé que chegou hoje, a nossa cidade de Medianeira sem água. Eu não vim aqui, eu estou com um problema em casa, eu vim aqui para a gente prestar uma solução que a gente quer da Sanepar. Inclusive nós somos os responsáveis da ação pública contra a Sanepar e contra o município de Medianeira, porque nós tivemos todo um programa do desenvolvimento, do programa Água Boa, que parou já há uns 16, 17 anos, eu não sei, né, que era um programa que estava alavancando e cuidando das nascentes, vertedores e etc e tal dentro de Medianeira, que hoje, que por sinal incrível que pareça, estão todos soterrados, praticamente todos, tá? E isso era um serviço, como a empresa concessionária, que é a casa da Sanepar, deveria estar sentada com o executivo para resolver essa situação. Agora, eu escutei a sua entrevista essa semana, que você disse assim que a população tem que ter cautela na água. Nós pagamos a água. E a população quer o quê? É uma coisa emergencial. É uma solução da Sanepar. O Rio Alegria está morto. Não vem me dizer que está com 40% de capacidade, porque é mentira. O Rio Alegria, a realidade está morto. Eu quero saber agora, desculpa Pedro interromper, eu quero saber sim como é que nós vamos resolver esse problema. Esse probleminha desse poço pequenininho aí do Jardim Irene não vai resolver de água, eu também entendo, tá? Esse problema, onde que estão perfurando os poços artesianos, eu também não entendo como, que não estão buscando águas. Tá? Um pocinho de 100 metros não vai resolver o problema da água de Medianeira, entendeu? Então nós temos que trabalhar com fatos reais. Você, desculpa-me, vereador França trouxe as pessoas aqui no horário errado, que a população inteira está sabendo disso, mas a população não pôde vir presenciar, tá? E eu falo em nome do movimento que nós estamos aí. Só um instantinho, só quero falar. Exatamente. Eu só quero comentar com o senhor, seu diretor, né? Gerente. Não, só um instantinho. Gerente, é que eu estou com pressa, também preciso sair. Tá? Não, eu só queria dizer o seguinte: nós, como medianeirenses, nós não admitimos esse tipo de coisa. A Sanepar está com problema no executivo que vão resolver entre vocês. A população não tem culpa, não tem nada a ver. Tá? E outro detalhe: encher linguiça todo mundo enche. Eu pensei que vinham aqui trazer fatos concretos para a população de Medianeira. Tá? Eu vou me retirar, mas a Sanepar será notificada, entendeu? Pela via Ministério Público, estou comunicando com vocês. Nós vamos entrar com essa ação contra o Executivo e a Sanepar
agora esta semana ainda, tá? Nós temos estudos, nós estamos com toda a documentação do saneamento básico de Medianeira, tá? Inclusive toda a concessão entre vocês, tá? Olha, me desculpa, eu nasci em Medianeira e eu não admito que todas as fontes foram fechadas por causa do exagero do número de loteamentos dentro de Medianeira, tá? E eu quero saber onde é que estão os responsáveis que não estão aqui falando por que fecharam tudo isso aí, tá? E a função, sim, do vereador fiscalizar essas ações. Extraordinária, portanto, o nosso tempo é limitado. Gostaria que o senhor respondesse a pergunta que ela fez. E abrir aqui, o Sebastião já está aguardando, já faz algum tempo aqui para fazer uma pergunta também. E que, se o senhor puder, de forma... A Sanepar não tem, nunca teve nenhum tipo de conflito ou qualquer problema com o Executivo, muito pelo contrário. Trabalhamos em conjunto, sim, para que a cidade cresça e a gente consiga atender. Logicamente, como o Sidney bem colocou, o uso indevido e a expansão desordenada, ela causa problemas no manancial, sim. A Sanepar não é uma empresa de fiscalização. Nós precisamos dos demais órgãos que acompanham esse tipo de trabalho, como Cultivando Água Boa é um deles, mas existe a Polícia Florestal, a Força Verde, as secretarias de Agricultura, porque nós vamos ter que entrar em propriedades de terceiros. Nós não podemos, a qualquer momento, nos estar indispondo ou expondo o nosso empregado a qualquer tipo de situação, sem ter o devido acompanhamento dos órgãos de fiscalização e de acompanhamento. Mas uma coisa eu posso garantir, estamos trabalhando fortemente para que isso seja resolvido o quanto antes. Sebastião. Só um minutinho. Segundo que a moça que lhe fez a pergunta, só quero esclarecer aqui, nós fizemos um ofício à Sanepar, o senhor se deslocou lá de Foz do Iguaçu, só poderia estar nos atendendo nesse horário, sim, e por isso o motivo de não ter ser feito à noite. Mas se nós fizéssemos à noite também, tem as pessoas que trabalham na LAR, na Frimeza, que trabalham à noite, e daí eles também iam reclamar que não iam poder, junto com os estudantes que fazem faculdade, também iam reclamar que não iam poder estar aqui nesse horário. Então, assim, é difícil mesmo agradar todo mundo, mas nós temos aqui toda a imprensa que foi convidada de Medianeira, a Câmara está transmitindo ao vivo, algumas pessoas também estão com o Facebook aqui em rede ao vivo, transmitindo a toda a população. E eu acredito que foi produtiva essa reunião, porque nós não somos técnicos da Sanepar. Eu nunca trabalhei na Sanepar, eu acho que nenhum vereador trabalhou, era motorista de ambulância. Então, não tenho conhecimento para falar. Então, quando as pessoas vêm me questionar e me perguntar alguma coisa em relação à água, eu não sei responder, né? Então, eu acho que por isso necessário essa reunião, onde o senhor, que é técnico, é gerente e trouxe toda a sua equipe, já lhe agradeço por isso, possa trazer para nós informações corretas, porque já está uma situação difícil no município. Agora, já pensou se cada um de nós começa a disseminar e alarmar a população e levar algo errado, algo que não seja verdadeiro? Então, agora, aqui a gente está fazendo essas perguntas e ouvindo o senhor, para que a gente possa também transmitir para a população, né, algo de fato, algo verdadeiro. Por isso que eu fiz a pergunta para o senhor, de quanto tempo, mais ou menos, o senhor acredita que possa ter essa captação do Rio Ouro Verde, para que a gente possa, né, junto com a população, o executivo, o legislativo e toda a população, salvar ainda o Rio Alegria, que ainda dá tempo? Nós temos, por se tratar de uma obra de grande porte, não é algo que se resolve rapidamente. Mas o processo de projetos, ele termina este ano, por conta da complexidade dos processos, vai para análise dos órgãos ambientais, porque lá nós teremos uma situação diferenciada, precisamos fazer a preservação da bacia e, a partir daí, licitar e executar a obra. É uma obra para 2 anos de obra, de execução. Acreditamos que em torno de 3 anos a 4 anos só para poder
está entregue uma obra deste porte para a cidade de Medianeira. Em emergencial, então, é esses poços artesianos que vai suprir... Em emergencial, esse poço ele vai ser a grande solução. Temos mais um outro poço que não tem um volume tão significativo, mas poderá ser interligado. Então, nós estamos fazendo todo esse trabalho. O que nós não podemos é ser irresponsáveis e tratar a coisa pública de qualquer forma. Nós não podemos fazer investimentos imprudentes e sem a devida análise e o devido conhecimento, até porque, diferente do que aquela senhora colocou, mesmo respeitando a posição dela, eu entendo que cada um de nós é responsável por uma parcela dessa situação. Quer algumas pessoas que nós recebemos imagens lavando calçada, né? Então não é o fato de pagar que nós podemos desfrutar da maneira que bem entendermos. E quanto mais viver em coletividade, temos que pensar no próximo, no nosso vizinho, na pessoa do outro bairro, e aquela água que eu estou usando para lavar a calçada ou para lavar meu carro, ela está deixando de ir para uma outra residência. Perfeitamente. Esse é o momento de crítico e a gente precisa Nós temos desse apoio. em torno de 10 minutos apenas, porque depois nós temos a sessão extraordinária na Câmara. Perfeito. Os vereadores praticamente não conseguiram fazer nenhuma pergunta. Perfeito. Que aqui estão. Havia me pedido a palavra primeiro o Sebastião, depois o Pedro Sefrim. Gostaria que eles fossem breve na pergunta e o senhor na resposta. Perfeito. É difícil, né? Ser breve, que não tem nenhuma, né, Flávio? Vamos tentar. Boa tarde. Nós vamos tentar ser sucinto. Eu sou Sebastião Antônio, sou cliente e também estou descontente com tudo o que tem acontecido em relação à Sanepar e aos seus clientes. As cobranças, quero deixar registrado nessa casa, não são de agora, em relação à Sanepar. Nós, nessa casa mesmo aqui, já cobramos inúmeras vezes serviços de melhoramento da Sanepar. Então, essa questão de que estão só cobrando agora não é real. É só acompanhar e verificar aqui os ofícios que foram feitos e os pronunciamentos nessa casa vão verificar de que nós estamos cobrando a Sanepar já há muito tempo. A cidade, ela cresce. Eu discordo do senhor que não é de maneira desordenada, não. Ela tem um plano diretor, ela tem um critério. Se foi feito isso ou aquilo, ela está dentro de um critério. A Sanepar está liberando as ligações, portanto, está faturando. Se não quer que falte, não libere. E falei assim, nós temos que ter uma nova opção para poder liberar novas ligações. Por exemplo, agora, Jardim, 300 novas casas liberadas e com uma falta de água constante, mas a Sanepar liberou. Não houve investimento à altura do município. Infelizmente, não se criaram novas opções, sabendo que estavam liberando novas ligações. Então, está faltando planejamento. Estão vivendo, eu quero que o senhor me ajude a explicar à população, que está se falando em questão hídrica, nós estamos vivendo uma das melhores produções, safras, dos últimos tempos. Como é que se diz à população de que a questão pluviométrica interferiu para causar esse caos? Ela já vem há muito tempo. Então, não é a questão momentânea. Então, não adianta dizer, não choveu o necessário, porque nós não temos, em nenhum momento aqui, situação de emergência no município ou estado de calamidade. Eu vou ser rápido, eu teria muito mais para falar, mas eu quero ser rápido para poder chegar em alguns pontos. Investimentos sem utilização não são pontos positivos. Estamos falando de um monte de obras aí, mas qual é o resultado? Em quanto tempo? Daqui a pouco, daqui a 4 anos, 3 anos, nós precisamos de investimentos que tenham o seu resultado imediato. A pergunta, qual a intensidade de um poço artesiano, qual a intensidade que um poço artesiano interfere no manancial de água? Porque com a falta de água, muitos estão procurando fazer poços artesianos particulares. E como é que fica a situação? Que orientação que nós temos que levar à nossa população? Caminhão-pipa, o senhor falou que está sendo colocado à disposição. Somente agora, depois do bochicho. Porque antes, quando foi solicitado, não tinha, a Sanepar informou que não tinha à disposição. Agora, segundo a sua informação, tem. Acredito que não foi respondido as questões a contento. Gostaríamos de receber os dados da arrecadação e dos investimentos por escrito, para a gente poder ter uma noção. Assim fica difícil. Faremos formalmente isso. Para poder contrapor o que o senhor colocou aqui. Perfeito. Nós temos uma imagem aqui, por exemplo, do investimento que foi feito no Jardim Florença, a caixa d'água. Eu gostaria que fosse colocado e que o senhor depois desse uma explicação
qual o investimento que foi feito, para que serve isso aí, quando que vai ser colocado em funcionamento, se isso aí é para logo, para quando? Esse reservatório... Só um pouquinho, só para finalizar, depois o senhor... perfeito. Tá? E dizer o seguinte, de que a Sanepar já tem uma notificação extrajudicial, né? Nós vamos esperar as respostas, tá? Nós não precisamos estar refazendo isso. Perfeito. Já tem, a Copel, a Sanepar, já foi notificada judicialmente. A partir do momento que responder, então nós podemos ter o embasamento para poder depois nos posicionar. Então, em relação ao Jardim Florença, que é uma das cobranças fortes aí, com a constante falta de água que tem lá, esse investimento, o que significa? Esse investimento, para o senhor ter uma ideia, ele estava previsto para o final, para metade do ano que vem. Ele foi antecipado o ano passado. Isso é um reservatório de 1.000 metros cúbicos que vai ser interligado no Poço 5. Ele foi feito, contratado o reservatório, está em licitação agora o cercamento e as demais unidades operacionais que compõem esse reservatório para poder levar água e distribuir para toda aquela região da cidade. O investimento só do reservatório é R$ 1 milhão. Pode. Sim. Os técnicos que perfuraram disseram que é o poço que mais deu vazão de água no estado do Paraná. Então esse é um verdadeiro descaso para a população. Porque eu moro lá, sou vizinho lá. Esse poço foi perfurado esse é muito legal. Então eu respondo por que não está em funcionamento. Existe uma programação de investimento. Mas desde 2009? Mas, eu quero que vocês entendam, como vocês, confirmar, enfim. Nós iniciamos o ano passado com algumas situações de alguns problemas hídricos e foi feita a interligação dos outros 2 poços, o Poço 3 e 4, que trouxeram uma quantidade suficiente para a cidade. Ocorre que esses poços, como eu mostrei na minha apresentação, eles tiveram uma redução significativa na produção, o que vai levar a interligar agora rapidamente esse poço que estava previsto para o final do ano. Não, na realidade nós estamos trabalhando... É que nós somos uma empresa pública, e temos a obrigação de atender a contento a população, mas temos dentro de uma empresa pública uma certa burocracia que acaba, por vezes, não acontecendo as coisas no momento que se espera ou que seria o anseio, mas a intenção nossa é atender o mais rápido possível. Claro. Boa tarde. Eu sou comerciante, tenho meu comércio cidades de Florença. Eu queria saber, na verdade, eu queria primeiro saber se vocês vão parar com a questão de enxugar gelo, porque a gente não quer saber de enxugar gelo, mas até porque não tem nem água para fazer o gelo, né? Eu queria saber o seguinte, o meu prejuízo, quando eu não tiver água para limpar minha panificadora lá, porque panificadora tem que estar limpo, não é questão de lavar a calçada, eu tenho que higienizar para me servir meu produto, tá? Se eu tiver que deixar fechado minha panificadora 2 dias, 3 dias por falta de água, porque as minhas caixas não vão dar conta, ou quem que vai cobrir esse prejuízo? E a sua caixa tem que dar conta disso. A minha caixa tem que dar conta. Ai, que bonito. Eu tenho que subir no prédio, eu fazer num prédio que não é meu, por causa eu pago água. Eu pago a água, tem que chegar lá nas minhas caixas. Tá? A minha caixa ela aguenta 2, 3 dias, mas se eu tiver que deixar minha panificadora fechada, meu prejuízo é grande. Mas nós, com esse rodízio, a intenção é não passar além do que está sendo colocado de 12 horas. Quando liberam água no Belo Horizonte, para ir na casa dos moradores, a água não chega na caixa porque a pressão é pouca. Então adianta ter caixa d'água? O rodízio... O problema é da uma pergunta Sanepar, aqui, com relação à questão do rodízio. Vários moradores têm reclamado que não está acontecendo de acordo com o divulgado, com o programado. Programado na região, acaba faltando água em outra região também. Aí tem que avaliar cada caso para ver, por isso que eu digo. Tem situações que nós já constatamos de ter falado que é um determinado local, a pessoa
nós chegarmos no local e a pessoa ter fechado o registro. Tem situações em que a rede de distribuição acabou tendo algum problema de manutenção, rompeu. Então, cada situação a gente tem que estar levantando e daí precisaria ver qual é o endereço, qual é a situação, para a gente avaliar melhor. O vereador vereador sai 12 horas, mas demora 24, 36 horas para chegar à área. Como eu disse, a retomada do sistema ela é gradativa. Dependendo do ponto que a residência esteja, quanto mais alto ou mais distante, ela acaba demorando mais para recuperar, né, nesse sentido. Mas como nós temos aqui 12 horas sem água e o restante com água, a intenção e o objetivo é que isso não aconteça. Volto a dizer, entrar em contato com a Sanepar para ver se eventualmente primeiramente, eu gostaria de agradecer a Sanepar pela disposição de vir aqui discutir este tema com a sociedade. Não foi uma convocação, mas foi um convite e, gentilmente, vocês estão aqui, toda a equipe técnica da Sanepar, até para esclarecer alguns pontos e também poder nos dar algum subsídio em função da cobrança que nós, agentes públicos, também estamos tendo da população em função desse problema da falta de água. Nós tivemos aqui no ano passado que foi concluído o Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Medianeira. O senhor estava presente, eu e o vereador Valdecir também estávamos lá. Nesse plano ficou estabelecido, dentro de um cronograma de trabalho, que vai até o ano 2030, os investimentos que somariam em torno de aproximadamente 48 milhões de reais. Eu gostaria de perguntar, eu sei que o senhor vai depender da diretoria até para responder isso, sim, mas eu acredito que em função do problema que nós estamos tendo aqui no município, nós teríamos que antecipar alguns investimentos aqui, principalmente esses da captação, né? Do que o senhor bem colocou do Rio Ouro Verde. Sim. Eu acho que nós não podemos esperar até o ano 2022, por exemplo, para esse investimento acontecer. Porque se nós só ficar dependendo do clima, nós não vamos solucionar esse problema, né? Então, eu gostaria de deixar essa condição, essa citação, de que nós teríamos que aproveitar agora, discutir com a Sanepar, né? Nós hoje aqui não tivemos, por exemplo, como colocou o vereador Sebastião, os dados de quanto se arrecada, de qual o custo, quanto está sendo precisamente investido aqui, né? Mas eu acredito assim que nós vamos ter que trabalhar para antecipar esses investimentos, né? E eu acredito que isso vai depender também até de força política, né, no governo, para que a gente possa apresentar uma solução definitiva para a população, né? Então, eu não sei se o senhor vê possibilidade de a gente poder antecipar esses investimentos. A Sanepar tem condições, tem recursos hoje para poder fazer isso? Vereador, eu quero aproveitar... Antes da resposta do senhor, só gostaria de consultar aqui os nobres vereadores. No adiantado da hora, nós podemos atrasar um pouquinho a sessão, não tem problema, né? Só para que haja aqui um acordo entre os vereadores que daqui a pouquinho estarão em sessão extraordinária. Perfeito. Não, só, como muito bem colocou o vereador Pedro, eu quero dizer que participamos sim do plano municipal, fizemos os apontamentos dos investimentos e posso garantir que muitos dos que estão aí nessa relação e que serão respondidos pela diretoria da empresa através do ofício de notificação que foi encaminhado para o nosso diretor-presidente pelo Executivo Municipal,
na segunda-feira, se não me falha a memória, cobrando ações e situações. Digo que tudo está sendo feito. O nosso superintendente, como eu disse no início, já se encontra em Curitiba, já teve reunião com o presidente, hoje pela manhã e hoje à tarde, com o diretor de investimentos, justamente apontando para essas situações que o vereador bem colocou, visando uma solução o quanto antes possível, para que a gente consiga resolver essa situação, independente do que se tenha planejado no passado, né? Nós temos que olhar dentro das possibilidades. Lógico, como eu reforço aqui, que somos uma empresa pública e temos que fazer investimentos prudentes e corretos, mas temos também que atender a população dentro dos seus anseios da maneira que nós temos a obrigação de fazê-lo. Então, muitas dessas informações que o senhor tem de prazos e tudo mais, uma delas é o reservatório, que está instalado desde o ano passado, e era uma das etapas que foi conseguido alocar recursos e incluir ele dentro de um programa de expansão que poderia ser só para o ano que vem. Então, digo que isso é possível, depende, lógico, do aval da diretoria para que isso aconteça, mas traremos sim as respostas para todas essas perguntas e tudo que foi colocado aqui de uma maneira oficial, e nos colocamos também à disposição para seguir trazendo os esclarecimentos aí. Mais alguma pergunta? Prazer. Então, assim, é bem irônico fazer esse pedido. Assim, ó, o mínimo que vocês poderiam fazer é deixar certo esse esquema do rodízio, que não está funcionando. Lá em casa faltou água. Ontem, anteontem e sábado. Então, quer dizer, nem o básico vocês não conseguem fazer. Projetar um rodízio que funciona. Por que isso? Como eu disse, a cidade foi separada em 4 setores. Nós já tivemos um ajuste hoje, né? Hoje está sendo feito um comunicado, porque como é um grande número de bairros, nome de bairros, nós tivemos 3 ou 4 alterações de datas que constam no site, vai ser divulgado novamente, e por equívoco acabaram entrando, umas num determinado dia, que eram para ser num outro dia. Então isso já foi constatado, como iniciou hoje, nós já vimos que pelos clientes que reclamaram, situações que não poderiam ter acontecido, então já foi feita uma correção nessa situação. Acredito que seja essa uma delas, certo? Caso isso não seja a solução, ou isso não tenha ocorrido, nós pedimos que entre em contato, a gente vai verificar para ver exatamente o que está acontecendo, porque os setores são realmente separados. Essa questão do Belo Horizonte, a cidadã avisou de manhã, que o senhor comentou. Então ela atuou como fez, justamente por isso. Não teve uma atitude, se demoraram horas para resolver o problema. Que na realidade ali não era um problema, era um problema técnico de equipamento que teve que ir em Cascavel para discutir. Mas é importante isso aí. Se olhar na frente da Câmara de Vereadores, se você olhar na galeria, eu quase aposto que tem um vazamento de água. Eu passei agora há pouco ali, ó, parece que tem uma cachoeira dentro ali da galeria. Ali não tem nascente d'água. Eu quase certeza que é vazamento. Na frente da Câmara de Vereadores. Nesse momento agora de rodízio, a pressurização das redes, podem ocorrer vazamentos. Né? Isso que é importante, né? O senhor acabou de citar uma coisa, depois podemos verificar, tá? E já tomar as providências caso seja. Caso seja, mas seria bom verificar. Não, mas isso é importante. Porque muitas vezes o vazamento ele vai para a galeria e acaba por isso que as equipes
Porque onde eu moro mesmo, quando tiver água, a água não chega na caixa. Então, por que resolve ter uma caixa d'água? Vereador. Vou ter que pôr a caixa d'água inteirada no chão para armazenar água, então? Boa tarde, deputados. Senhoria. Aqui presente, muito obrigado pela presença. Digo, importante a explanação do senhor, né? Importante todos os investimentos que têm sido feitos no município que nós conhecemos. Sabemos dos investimentos que são poucos, né? Em relação ao crescimento do nosso município. É importante investimento nas redes, nos reservatórios, mas não vejo investimento no principal, que é toda a extensão do Rio Alegria, que é com a mata ciliar. Eu acho que é a mãe da água, é aí que nasce a água, e eu não vi em nenhum momento o senhor falar em investimento na mata ciliar em todo ao longo do Rio Alegria. Acho que o senhor... É porque a apresentação não estava... Antes, a senhora ali fez, a Lili Maino fez essa pergunta para o senhor, né? Acho importante a pergunta dela a respeito da nascente e da mata ciliar ao longo do rio, e essa resposta não veio ao contento. Eu digo que é a mais das importantes. Não adianta nós perfurarmos 50, 100 poços se nós deixar nossa mãe morrer, que é o poço, que é a nascente do Rio Alegria. Concordo, vereador, e acredito que, de repente, eu não soube me expressar muito bem. Mas, desde o ano passado, nós estamos com um grupo de pessoas que envolve a sociedade civil, envolve as universidades e o poder público para iniciar o processo de recuperação das margens do Rio Alegria. Como eu disse, dependemos da Secretaria da Agricultura, dependemos dos órgãos ambientais e dependemos de todo um levantamento para que a gente consiga executar esse trabalho em conjunto com a sociedade. Eu não posso, como eu disse anteriormente, adentrar nas propriedades, exigir que as propriedades mantenham as suas matas ciliares, que são de responsabilidade dos proprietários, a conservação das matas ciliares. Como vocês sabem, e eu também me expressei mal quando disse a expansão urbana desordenada, eu não quis falar dessa forma, acabei me expressando mal. Eu quis dizer da grande expansão urbana, da rapidez da expansão urbana, até porque Medianeira é uma das cidades que tem um plano diretor dos mais estruturados das regionais que a gente, das cidades que a gente acompanha. Eu quero discordar de Vossa Senhoria, porque a lei existe da preservação da mata ciliar, né? E não vi o senhor, pelo menos, falar em projeto sequer a longo prazo. Eu sei que isso vem de 20, 30 anos, né? Mas nem agora que nós estamos vendo o rio morrer, o senhor está falando, o Sanepar, enfim, qualquer órgão público do governo que venha falar a respeito da preservação. Temos essa equipe que vai montar esse plano de ação com a participação de todos. Está em andamento. A Elisângela faz parte, inclusive o ITFPR vai fazer o monitoramento e o acompanhamento, o levantamento socioambiental do local, então todo esse trabalho está sendo feito. Esse é um deles, esse é um dos que nós estamos fazendo. Pois é. Aí eu direciono... Apresenta um problema, um planejamento, a gente está fazendo isso e que vai resolver. Os consumidores de São Pedro que não mandam chuva são os culpados, infelizmente. Vocês querem captar água lá no Ouro Verde, não tem o Rio Cuí mais perto aqui em São Brás? Querem pegar aquilo lá mais longe. Nós não podemos utilizar o Rio Cuí. Temos um entendimento. Porque as águas estão contaminadas, né? A gente também tem uma documentação, né? Nossa diretora, que
a situação é muito complicada, né? O problema da água é finito, só que esta precaução, e quando a Sanepar foi criada em 1975, eles já deviam de ter um programa de manejo de solo dentro de cada município do Paraná, um planejamento estratégico de acordo com cada município. Conforme o município vai crescendo, tem o seu planejamento. A Sanepar tinha que ter sentado com o executivo, com o legislativo e com a população também, para discutir o que é prioridade dentro do município. É isso que eu estou querendo que você entenda de uma vez por todas, que a situação é grave e a Sanepar, infelizmente, deixou a desejar, e talvez os nossos nobres vereadores que já vêm lá de trás também não fiscalizaram todas as questões das vertentes, vertedouros e tudo fechado por aí. Que eu acho que a Sanepar, como ela é a responsável do sistema de captação de água de cada município, ela tinha que ter o quê? Fiscais atendendo, não gente reclamando lá no atendimento, porque quando a gente vai lá, porque são nossos funcionários, né? Todo funcionário público é funcionário do povo. Portanto, é da responsabilidade deles atender bem a população nossa, porque eu vi muita reclamação agora que a gente está saindo bastante por causa dessa problemática toda, a gente está indo averiguar. A gente está vendo contas de luz de R$300 que não vem ao caso aqui agora, porque nós sabemos que a falta de água está aí, o rio está morto, como vamos resolver. Mas só para te deixar a par do atendimento dos atendentes da Sanepar em relação à população que esteve reclamando nos últimos dias. Entendeu? E não foi coisa pequena, tá? Então a população está aí, vai poder se manifestar, a população de Medianeira. Então eu só queria deixar, se eu ofendi alguém, eu nunca vou ser falsa na minha vida. Se eu ofendi alguém, eu peço desculpa, mas eu jamais vou deixar de falar a verdade. Eu nasci dentro de Medianeira e eu conheço cada realidade dessa cidade. Onde que está o seu técnico, eu sou engenheira, eu levo para ver, onde vai sair o poço artesiano, e não é pocinho artesiano de 100 metros. Isso não vai resolver o problema da água de Medianeira nunca. Tá? O problema está aí, nós vamos apresentar a proposta para a Sanepar nesse documento, como nós queremos, já que a Sanepar não resolveu, nós vamos, a comissão do movimento Água, SOS Água, vai apresentar uma proposta de como resolver o problema, tá? Eu adiantado na hora, eu quero agradecer a Lili Mânio, a todos os demais que compareceram, puderam estar presentes. O senhor percebeu como é que está a situação aqui em Medianeira, senhor Nilson? E temos certeza que vai cuidar muito dessa questão. Nós, vereadores aqui, em nome de cada um dos vereadores que representamos o povo de Medianeira, queremos agradecer não só o senhor, como a equipe que esteve presente, acompanhando tudo que foi discutido aqui, inclusive cada questionamento. Quero mencionar aqui o nome da Elisângela Moreira, ela que é aqui da Coordenação Industrial, né? Quem trabalha na produção desse líquido tão importante para todos nós. A Simone Aquino, que é engenheira civil da Regional de Foz do Iguaçu, que conhece bem a questão da produção de água, a forma de preservação, e estará atenta com relação a essa questão, que foi muito bem colocada aqui pelo vereador Nelson Debona. Queremos agradecer também o seu Luiz Espósito, coordenador da rede regional, o Lidiomar Teixeira, que é o coordenador de clientes regional e atendente. O pepino maior é para você, viu, Lidiomar? Porque como atendente ao cliente, você está percebendo aí quanta reclamação, né? E a gente precisa fazer com que essa população seja atendida. Mais uma vez, reforçando o que já disse aqui, o nosso presidente da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, o vereador Sidney França, fizemos neste horário, porque era a disponibilidade que tínhamos, principalmente a equipe da Sanepar, e com total transparência, sendo transmitida todo o nosso debate aqui pelas plataformas digitais, que é um caminho pelo qual a maior parte da população tem acessado as informações. Muita gente, às vezes, tem dificuldade para vir até a Câmara de Vereadores. Por isso, a transmissão é feita pelo Facebook, que é de acesso a todo mundo. Queremos, mais uma vez, agradecer o senhor Nilton Luiz Pérez Molinari, ele que é o gerente regional da Sanepar,
pela disponibilidade, como também toda a equipe que o acompanha. Agradecer a presença do público aqui presente, a presença de todos que nos acompanharam pelo Facebook, servidores desta casa, o Observatório Social sendo representado aqui pela Rose também. Está ali o presidente do Conselho do Parkinson, né? Conselho, não é Conselho, a Associação Medianeirense de Parkinson. E gostaria de passar a palavra para o nosso presidente Sidney, encerrar aqui o nosso trabalho. Quero agradecer também a presença do gerente regional da Sanepar, o senhor Nilton, a disponibilidade de vir aqui, trazer toda a sua equipe para explanar para a população. Acredito que esse não é o momento de tacar pedra, mas sim de ações. Então, o Legislativo está à disposição, juntamente com a Sanepar, com o Executivo, né? A população se manifestou, nós se manifestamos, mostramos aí, colocamos as perguntas para o senhor, que são perguntas que a população tem feito nas redes sociais, e como bem disse o Pedro, precisamos dessas ações que a Sanepar já tem planejada, né, num trabalho conjunto com o Legislativo, com o Executivo, com a população, tentar sanar o mais breve possível. Como diz bem o vereador Pedro, isso vai depender de política também, porque não depende somente do senhor. O senhor é o gerente regional, mas não depende do senhor, depende de Curitiba, depende de uma ação do governo, né? Então envolve política também, sabemos disso. E por trás disso precisa de assinaturas de outras pessoas, do aval, de técnicos. Então não é o senhor sozinho que vai resolver o problema, mas sim um conjunto. Mas precisamos agir o quanto antes. Eu acho que o planejamento que a Sanepar fez é válido, é muito boa, está pensando no Rio Alegria, está pensando em captar água de outro rio e recuperar esse rio. O planejamento da Sanepar é ótimo, só que está em longo prazo, e nós precisamos antecipar isso. Então, assim, a comunidade também já tem bastante gente, sempre tem uns e outros que está esbanjando água, não está mais assim. A maioria da população tem a conscientização, a gente vê no Facebook muita gente pedindo o apoio de outras pessoas que colaborem. Eu vejo muitas pessoas colocando cisterna nas casas também, para usar a água da chuva para lavar calçada. Então, muitas vezes, pensam bem também, muitas vezes estão criticando uma pessoa que você passe na rua e vê a pessoa lavando a calçada, o carro, mas talvez essa pessoa tenha uma cisterna e captou a água da chuva. Tem que tomar um certo cuidado também, tem muita gente consciente que está fazendo isso, né? Então, precisamos ter um certo cuidado. Igual eu falo, não é um momento de ficar atacando pedra e criticar, mas é um momento de solucionar os problemas. E nós, do Legislativo, nos colocamos à disposição. Cada vereador aqui tem os seus deputados estadual, deputado federal, né? Já mandamos ofício por 2 vezes assinado por todos os vereadores para o governo. E eu acho que é assim, é uma ação em conjunto para trazer resultado e solução o mais breve possível. Então eu quero agradecer ao senhor, igual bem disse o vereador Antônio França, nós fizemos um pedido para o senhor. Nós não temos autoridade de notificar o senhor e obrigar o senhor a vir aqui. Nós fizemos um ofício pedindo, né, encarecidamente, que o senhor viesse dar explicação e que nos informasse para informar a população. E o senhor veio, trouxe toda a sua equipe, então queremos agradecer também a gentileza e por ser transparente também. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Sabemos da nossa responsabilidade para com essa situação e seguimos à disposição aí. Até eu gostaria que esse rol de perguntas aí que eventualmente a gente não tenha respondido, que nos fosse passado ou por correspondência ou por e-mail. Eu deixo o meu e-mail com os senhores para que a gente possa retornar com a informação adequada e da maneira que a população exige. Agradeço. Muito bem. Obrigado.